Preciso te atualizar também sobre um novo suposto alvo do Flamengo para a camisa 9, número interessante. E o Cruzeiro vai ou não avançar nas tratativas por Gerson? Falo também sobre Nino, que era alvo de Cruzeiro, Flamengo, Fluminense e Palmeiras. Zenit tomou uma decisão sobre o atleta, que oficialmente está de férias. Também vamos trazer uma informação importante: mudança no departamento médico do Flamengo, e De La Cruz vai passar por um procedimento cirúrgico no Uruguai. Tem também, galera, datas da Recopa Sul-Americana. E também as últimas do mercado, bastidores e finanças. Hora de falar sobre o Flamengo e a busca por um centroavante. Surgiu mais um nome. O site Transferfeed afirma que o Flamengo tem interesse em Cauã Elias, jogador de 19 anos de idade, formado no Fluminense e vendido na temporada passada para o Shakhtar Donetsk por 17 milhões de euros. Já dá para dizer logo de cara, ainda antes mesmo de uma resposta do Flamengo sobre esse eventual interesse, que o negócio é dos mais complicados. Primeiro porque o Shakhtar costuma complicar muito a saída de qualquer atleta, especialmente no caso do Cauã Elias, que é artilheiro do Shakhtar na atual temporada. São 11 gols em 25 jogos. Só a título de comparação, o segundo maior goleador do Shakhtar é outro brasileiro, Luca, ex-Santos, com 7 gols marcados. O Pedrinho aparece em terceiro com 6 gols. Se soma os gols do Luca e do Pedrinho, e eles equivalem a quase a mesma quantidade de gols do Cauã Elias, jogador cujo contrato só se encerra em dezembro de 2029, nenhuma pressa para o Shakhtar negociá-lo. Costuma ser hábito do time ucraniano contratar jogadores muito jovens no Brasil e revendê-los a preço de ouro para times do futebol inglês ou das principais ligas. Não acho que essa negociação aconteça, embora o histórico seja muito favorável ao Flamengo. Foram vários os jogadores revelados no Flu, vendidos ao futebol europeu, que prosperaram com a camisa do Flamengo. Vou citar 2 casos, do Gerson e do Pedro. O problema é que no caso do Cauã Elias, a temporada é bastante boa, de 25 jogos e 11 gols, como eu contei, e mais 3 assistências. É o principal jogador do time. Só para completar sobre o Fla, registrar que De La Cruz vai passar por uma pequena cirurgia no joelho esquerdo. Ele tem reclamado de uma série de inflamações. Com um detalhe importante: o problema crônico no joelho do De La Cruz nem é no esquerdo, é no direito. Ou seja, o meio atacante uruguaio, que fez bom jogo contra o PSG na final do Mundial de Clubes, tem hoje problema nos seus 2 joelhos. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de te atualizar sobre Nino. Deu ruim para os clubes brasileiros. Cruzeiro, Flamengo, Fluminense e Palmeiras demonstraram a intenção em repatriar o zagueiro, que fez enorme sucesso com a camisa do Fluminense. Mas o Zenit, que havia acenado com a possibilidade de negociá-lo entre 8 e 10 milhões de euros, desistiu dessa situação. A justificativa é de que o Zenit briga pelo título nacional e o Nino vai ser peça super importante. Pode ser apenas uma estratégia do Zenit, até porque o clube russo negocia a contratação de Jonathan Jesus com o Cruzeiro. Então você anuncia para o mercado que não vai vender o Nino para mostrar ao Cruzeiro que se o Jonathan Jesus não for vendido, não há problema. O reforço já está lá, no caso o Nino. Diante desse cenário, se o Zenit sustentar essa ideia de não vender o Nino, dá para dizer que o zagueiro brasileiro continuará por lá, mas bastante frustrado. Ele havia pedido nas últimas semanas para o pessoal do Zenit que fosse negociado, até porque seu filho, que é autista, tem tido muita dificuldade na adaptação às escolas em São Petersburgo. A família do Nino bateu na tecla de que não há uma assistência, uma integração, enfim, o menino não tem conseguido se desenvolver como, por exemplo, nos tempos do Rio de Janeiro, quando ele jogava no Fluminense. O contrato do Nino termina em junho de 2028 e nem a possibilidade de dobrar aquilo que havia sido investido fez com que o Zenit fosse demovido da ideia. Quando o comprou do Fluminense, o Zenit pagou apenas 5 milhões de euros e já existiram clubes interessados em pagar 10 milhões de euros à equipe russa. Preciso falar agora sobre Gerson. E a novidade das últimas horas dá conta de que o Cruzeiro entrou na briga pelo meio atacante que fez sucesso com a camisa do Flamengo. O Gerson é um pedido expresso de Tite, com quem o jogador fez sucesso no Flamengo e na seleção brasileira. Mas as primeiras rodadas de conversa entre Cruzeiro e Zenit não foram animadoras. O time russo decidiu jogar lá em cima. Chegou a pedir 40 milhões de euros ou 258 milhões de reais para se desfazer do atleta. Com detalhe,
O Gerson foi comprado do Flamengo por 25 milhões de euros, ou seja, 160 milhões de reais. Nicola, o Gerson tá voando para que ele possa ter se valorizado 15 milhões de euros? Não, pelo contrário. Os 6 primeiros meses do Gerson por lá foram bem ruins, com 12 jogos, um único gol na última partida antes do recesso por conta do inverno e nenhuma assistência. Tem sido muito mais reserva do que titular, bastante criticado pela imprensa russa. Confesso que não entendi essa pedida exagerada. Talvez o Zenit tenha pedido lá em cima para mostrar ao Cruzeiro que se não liberar o Jonathan Jesus, as conversas vão ser bem complicadas. Já havia contado para vocês que o Zenit tem interesse no zagueiro do Cruzeiro. Primeira proposta de 8 milhões de euros fixos mais um de bônus foi recusada. O Zenit aumentou essa oferta para 9 milhões de euros fixos mais 1 milhão de euros em bônus. O Cruzeiro também recusou. Há quem garanta que Cruzeiro e Zenit podem acertar uma troca, com o Jonathan Jesus indo, o Gerson vindo e o Cruzeiro ainda colocando cerca de 15 milhões de euros. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Só para completar, registrar que o Cruzeiro também está de olho em Vitão, zagueiro que pertence ao Internacional, mas o negócio é dado como muito complicado, até por conta da pedida do Inter de 10 milhões de euros. Vamos para as informações? Vou começar falando das datas da Recopa Sul-Americana. Você que gosta de viajar para acompanhar o Flamengo, papel e caneta na mão, a Conmebol confirmou. Jogo de ida dia 19 de fevereiro. Na quinta-feira seguinte ao Carnaval. Tem a quarta-feira de cinzas, que vai ser no dia 18 de fevereiro, e na quinta, dia 19, jogo de ida, quinta-feira, repito, 9h30 da noite, lá na Argentina. E o jogo de volta, 9h30 da noite também, no dia 26 de fevereiro, numa quinta-feira, aqui no Maracanã. Então, você que gosta de viajar, aproveita aí, já bota na agenda, já vai caçando passagem, hospedagem. Você que não é do Rio, vem para o Rio assistir ao Flamengo nessa Recopa Sul-Americana. Lembrando que o Flamengo já foi campeão da Recopa e pode conquistar novamente essa taça importante. E eu falo importante porque você iniciar o ano sendo campeão é a melhor coisa do mundo. Inclusive, a gente sabe que a Supercopa do Brasil, o Flamengo tem em janeiro, provavelmente dia 24 de janeiro, será contra Corinthians ou Vasco. As duas equipes se enfrentam nesse domingo e vão decidir quem é o campeão na Copa do Brasil, e aí enfrenta o Flamengo, que é o campeão no Campeonato Brasileiro. Ó, galera, eu sei que os jogadores começaram as férias oficialmente hoje, né, digamos assim, porque a grande parte da delegação chegou hoje a Rio de Janeiro após o grande desempenho lá em Doha na Copa Intercontinental, o Mundial, e aí começa as férias. Só que o Flamengo já começou o planejamento para 2026, inclusive terá mudança no departamento médico do Flamengo, tá? O Flamengo não vai manter o coordenador científico Cláudio Pavanelli. Quando eu falo não vai manter, porque não vai renovar o contrato dele. Ele tinha contrato válido até dezembro desse ano, contrato como se fosse de um atleta, de um jogador de futebol. Começou em janeiro, no começo da gestão, iria até dezembro desse ano. E aí o Cláudio Pavanelli já foi comunicado que o vínculo dele não será renovado. E muitos vão me perguntar, beleza, Vene, departamento médico, mas qual era a função desse coordenador científico? Eu vou trazer aqui algumas informações que eu consegui apurar de tarefas, digamos assim, que ele botou ali no dia a dia do Flamengo, estabeleceu ali no dia a dia do Flamengo. Organização de todos os sistemas de avaliação e monitoramento para a evolução da performance, reabilitação e prevenção de lesão, elaboração dos processos diários de coleta de informações, implantação de um sistema integrado de dados e também implantação de tecnologia avançada. E aí o Flamengo está no mercado em busca de um outro profissional. Eu sei que o Daniel Gonçalves, que inclusive já trabalhou no Flamengo, também trabalhou no Vasco da Gama aqui no Rio de Janeiro e atualmente está no Palmeiras há muitos anos, é um grande nome visto pela diretoria do Flamengo, pela atual gestão, é muito bem avaliado. Então eu acho que o Flamengo vai tentar a contratação do Daniel Gonçalves para a vaga do Cláudio Pavanelli. Lembrando que não deve ser só o Cláudio Pavanelli que sairá, tá? Outros profissionais que fazem parte da gestão do Pavanelli também devem sair. Há quem diga que a maioria é ligada ao médico José Luiz Runco, que acabou sendo desligado do Flamengo após polêmica envolvendo o De La Cruz, e a gente vai falar já já sobre o De La Cruz, mas ainda não tenho essa informação. O que eu sei é que ele, o Cláudio Pavanelli,
coordenador científico, não fica no Flamengo para o próximo ano. E eu trouxe aí algumas tarefas estabelecidas pelo Pavanelli ao longo dessa temporada. Ó, falando sobre reapresentação, muita gente me perguntando isso, o Flamengo ainda não bateu um martelo. Qual será o dia exato da reapresentação do elenco após as férias? Mas será entre o dia 14 e 18 de janeiro. Como assim, Vene? O Campeonato Carioca começa dia 14 de janeiro. Pois é, o time sub-20 vai iniciar o Campeonato Carioca. Como assim, Vene? O Campeonato Brasileiro começa no dia 28 de janeiro. Pessoal, os jogadores eles têm direito a férias. Infelizmente, isso faz parte. Isso é lei trabalhista. Ah, mas dá 20 dias e depois dá 10. Não é assim. É algo que é estabelecido após uma reunião e aí eles vão bater o martelo. Então vai ser do dia 14 ao dia 18. Vai ser entre essas datas aí a reapresentação do elenco. Lembrando, o Flamengo tem o início do Campeonato Brasileiro no dia 28 de janeiro contra o São Paulo, lá em São Paulo. Dia 24 de janeiro, provavelmente, a Supercopa do Brasil. E dia 14 de janeiro será início aí do Campeonato Carioca, mas repito, será o Sub-20 que vai começar essa competição. Lembrando que é comandado pelo Bruno Pivetti. E ainda tem a renovação de contrato do Felipe Luiz, que precisa ser definido o quanto antes. E durante as férias, o De La Cruz vai aproveitar para passar por um procedimento médico no joelho esquerdo, galera. É isso mesmo. Ele tem um problema crônico no problema direito, no joelho direito. Só que, vocês sabem, quando você tem um problema em um joelho, entre aspas, acaba forçando o outro, ou vice-versa. Foi o que aconteceu com o De La Cruz. E aí ele estava sentindo muitas dores no joelho esquerdo. O que vai acontecer? Esse procedimento não é cirúrgico, tá? E ele vai fazer no Uruguai, com médicos da confiança dele. Como que vai funcionar esse procedimento? É uma abordagem, me explicaram lá no Flamengo, que é uma medicina regenerativa, que usa substâncias do próprio corpo, de uma outra parte do corpo, e utiliza para curar a respectiva lesão, no caso do De La Cruz. E com o De La Cruz, o que eles vão fazer? Eles vão tirar o sangue do osso do quadril para aplicação no joelho esquerdo. O departamento médico do Flamengo está em contato com os profissionais que farão esse procedimento, que é não cirúrgico. E o De La Cruz será liberado no mesmo dia desse procedimento e não vai influenciar na reapresentação dele ao Flamengo após as férias. E para quem me pergunta, a pré-temporada vai ser no Ninho do Urubu. Nos 2 últimos anos, a pré-temporada acabou acontecendo nos Estados Unidos, mas esse ano será no Ninho do Urubu por conta, obviamente, até do calendário, porque o Flamengo não tem muito tempo para se preparar para o início das competições em 2026 e, repito, com taças a disputar. Supercopa, Recopa, início do Brasileiro, galera. Brasileiro é novamente a prioridade do Flamengo, junto com o Libertadores, obviamente, e não tá para você descartar um jogo como esse na estreia contra o São Paulo, que a gente sabe que é sempre um forte candidato a muita coisa no futebol brasileiro, um time enorme. E aí você tem que respeitar. E se você quiser brigar por títulos, cada ponto é importante. Estrear com uma vitória é extremamente importante. Nossa, os jogadores não terão muito tempo para se preparar. É verdade. Ossos desse calendário terrível do futebol brasileiro, que vai ser pior ainda porque tem Copa do Mundo ano que vem. E aí o futebol para durante a Copa do Mundo, será um calendário muito difícil. E para isso o Flamengo precisa fazer reforços. Está no mercado em busca de reforços. A ideia é diminuir a média de idade do elenco, que é considerada alta, quase 31 anos, e de fato é alta mesmo. E como faz isso? Você precisa ter a sagacidade e a competência de fazer boas contratações essas com potencial para render dentro de campo e também futuramente com venda. Exemplo, Samuel Lino é um bom nome, é um nome que vai agregar bastante ainda ao Flamengo e ele tem poder de revenda. Não adianta trazer jogadores como o Jorginho, só como o Jorginho, entre aspas, em fim de carreira com uma idade avançada. Jorginho, para mim, foi a melhor contratação do futebol brasileiro, não só do Flamengo. Mas a gente sabe que também é importante ter esse equilíbrio na média de idade. Valeu, galera! Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui!